o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O Supremo Tribunal Federal, STF, considera legal a chamada revisão da vida toda, que permite a milhares de aposentados e pensionistas do INSS terem novos cálculos para os seus benefícios. Um detalhe: nem todos os pensionistas e aposentados terão direito à revisão dos valores da aposentadoria ou da pensão. Para explicar melhor essa questão, que mexe com muitos segurados da Previdência Social, eu converso hoje aqui no Jornal Alerta Geral com o professor e advogado da área previdenciária, Paulo Bacelar. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo nesta manhã de sexta-feira ao Jornal Alerta Geral, nos antecipando a nossa conversa do sábado pela manhã para falar sobre revisão da vida toda. Afinal, professor Paulo Bacelar, quem tem direito, na realidade, a novos cálculos que poderão garantir benefícios maiores no caso de aposentadorias e pensões do INSS? Bom dia. Bom dia, Luzenor. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite de estar aqui para explicar à população sobre a revisão da vida toda. Dizer que eu sou representante aqui no Ceará do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, do IBDP, e o IBDP esteve junto ao STF na defesa dos segurados, como amicus curiae, né, que é o advogado que defende a causa lá no Supremo Tribunal Federal. E o IBDP fez parte dessa defesa dos segurados. O que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é para que a pessoa possa revisar o seu benefício de aposentadoria. E aí, Luciano, não seria só aposentadoria e pensão. Qualquer benefício que haja média de contribuições na análise do benefício, como auxílio-doença, como aposentadoria por invalidez, também entram no cálculo aí na lista de benefícios que podem ser revistos. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, e aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, aposentadoria especial. Só não encaixaria a aposentadoria do segurado especial, porque já é o valor fixo de um salário mínimo, não se considera média. Todo aquele benefício que se considera média de contribuições desde julho de 94 entram nessa lista de benefícios que podem ser revistos. Por que foi considerada julho de 94? Porque uma lei, em 99, a Lei 9876, de dezembro de 99, determinou que os benefícios seriam calculados com a média de todo o período contributivo, ou seja, para quem estava entrando a partir da lei, todo o período contributivo, porque ele iria contribuir dali para frente. Então, a partir de 2000, né, para frente, todo o período contributivo da pessoa não ia mais ser limitado aos últimos 3 meses, como era antes da lei. Se considerava apenas considerava apenas os últimos 3 anos, antes da lei 9876. E a partir de janeiro de 2000, passou a ser considerado todo o período contributivo. E para quem estava contribuindo ainda, que não tinha se aposentado ainda, que ainda ia se aposentar, já estava no sistema contribuindo, deixou de ser os últimos 3 anos para ser todo o período contributivo também, só que limitado a julho de 94, que foi quando teve a estabilização da moeda através do Plano Real, a partir de julho de 94. Professor Paulo Bacelar, essa linguagem ainda é complicada para muita gente compreender, entender. Revisão da vida toda quer dizer revisão do cálculo do benefício. Agora, nesse caso, esses aposentados e pensionistas que têm essa aposentadoria nesse período herdaram a pensão de aposentados a partir de 1994. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, a revisão é vantajosa? Vai garantir mesmo o aumento do benefício? Ou muita gente pode também se entusiasmar e, ao mesmo tempo, receber como frustração uma resposta de que não tem direito a um aumento do valor da pensão ou da aposentadoria? Não, exatamente por isso que o segurado deve procurar uma pessoa especializada na área para calcular. Por quê? Porque, como a lei determinou que seria a partir de julho de 94, muita gente ficou prejudicada porque tinha contribuições altas anteriores a 94, por exemplo. A pessoa começou a trabalhar nos anos 70, nos anos 80, e aí esse período anterior a 94 que ele contribuiu não entrou na sua média da aposentadoria. E só vai ter direito à revisão aquela pessoa em que essa inclusão desses salários anteriores a 94 vai aumentar a sua média e aumentar
a sua renda mensal inicial, a renda que ela se aposentou na data da aposentadoria. Por isso que precisa calcular, colocar os salários numa planilha, reajustar, né? Porque esses salários eram cruzado novo, cruzeiro, precisa transformar em real e reajustar esses valores até a data da aposentadoria, fazer cálculo para saber se aumenta ou não aquela aposentadoria, aquele benefício que aquele segurado teve. Dentro dessas explicações dadas pelo professor Paulo Bacelar, lembrar para você, ouvinte, internauta, beneficiário da Previdência Social, que a revisão da vida toda pode ser pedida por quem recebe aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial de atividades prejudiciais à saúde, aposentadoria por invalidez, aposentadoria da pessoa com deficiência, pensão por morte, auxílio acidente e auxílio doença. Agora, uma pergunta também que está na agenda de muitos dos nossos ouvintes, professor Paulo Bacelar. Quem recebe o salário mínimo como benefício da Previdência Social, a partir desse período aí, que tem a abrangência da revisão da vida toda, não terá nenhum impacto, não terá nenhuma mudança no cálculo do benefício? Não. Se a média de contribuições que ele teve na época da aposentadoria foi salário mínimo, e ele fizer o cálculo, considerando os salários anteriores a 94, e essa média aumentar, e ele ter um valor maior do que o salário mínimo, ele terá direito à revisão. Lembrando que não adianta também ainda, mesmo com a decisão do STF, Luciano, pedir a revisão no INSS. O requerimento é direto na Justiça, porque o INSS não tem mudança de lei, não houve uma mudança de lei. Houve uma mudança de entendimento, de interpretação da lei, que o STF julgou legal. Então, vai considerar todos os salários anteriores a 94, porém, tem um prazo para pedir esse benefício. Professor Paulo Bacelar, diante dessa exposição, eu faço o questionamento, reafirmo uma pergunta também dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes. Nesse caso, a implantação da revisão, ou seja, o novo cálculo de benefícios para essas pessoas que se aposentaram lá atrás ou recebem pensão, que acham que os valores estão defasados, a implantação não é imediata. O beneficiário, a beneficiária precisa recorrer à Justiça para o novo cálculo do benefício. Exatamente, porque como não houve uma mudança legal, o INSS vai continuar dizendo que não cabe a revisão para considerar os valores anteriores a 94, porque isso aí está na lei, né? O INSS não pode fazer isso administrativamente. Precisa entrar com ação judicial para que a Justiça conceda essa revisão, e aí você precisa, na ação judicial, Luciano, é importante dizer isso, já apresentar os cálculos mostrando que o benefício vai ser aumentado, vai ser majorado. E ela tem um período de 10 anos para pedir revisão. Qual é esse período de 10 anos? 10 anos da data do primeiro pagamento. Então, se a pessoa receber o primeiro pagamento, por exemplo, em novembro de 2012, ela ainda tem tempo para requerer a revisão. Sabendo também que a partir de novembro de 2019, Luciano, com a reforma da Previdência, essa proibição já está na Constituição. Então, as pessoas que forem se aposentar agora não teriam direito de revisar esse benefício mais para frente. Porque se ela for pedir o benefício hoje, ela vai ter direito à aposentadoria com a média de contribuições de julho de 94 para cá. E isso já está na Constituição, que não pode mais contar com o período anterior a 94. Então, teria que quem tinha direito à aposentadoria até 13 de novembro de 2019. Professor Paulo Bacelar, a projeção do Ministério da Economia é que pelos próximos 10 anos a revisão da vida toda tenha um impacto de 46 bilhões e 400 milhões de reais nos cofres da Previdência Social, porque serão feitos novos cálculos dos benefícios de segurados da Previdência Social. Dá para, com base em levantamentos do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, do qual você é diretor, dá para fazer uma projeção de quantas pessoas poderão ser beneficiadas com esses novos cálculos de aposentadorias, pensões e auxílios? Luciano, existem vários institutos que dão vários números, né? Então, eu entendo que não seria possível ainda calcular isso, porque vai ser uma quantidade pequena de segurados. Por exemplo, existem 14 mil processos em andamento, aliás, sobrestados, né? Ou seja, a pessoa que já tinha protocolado essa revisão na Justiça, o juiz de primeiro grau tinha já sobrestado essa decisão, quer dizer, não julgava os processos, suspendida
o julgamento esperando essa decisão do STF. E agora os juízes vão poder julgar à vontade, porque já tem essa decisão. Agora, são 14 mil processos 14 parados. mil em todo o Brasil. Em todo o Brasil, né? Então eu acredito que esse número seja exagerado e precisaria ter um cálculo mais... de uma credibilidade maior, porque o IBDP entende que esse cálculo seria exagerado. Essa conversa prévia aqui com o professor e advogado Paulo Bacelar, da área previdenciária, nos antecede na nossa conversa matinal ao sábado às 7 horas da manhã, no jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Você que tem dúvidas sobre benefícios pagos pelo INSS, pode mandar o seu recado aqui para nós, da produção do Alerta Geral, que é o 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, uma boa sexta-feira e até amanhã no sábado aqui no Jornal Alerta Geral. Uma boa sexta-feira, bom trabalho para vocês e até amanhã no nosso programa querido Nos Caminhos da Aposentadoria. E daqui a pouco tem o jornalista Beto Almeida com a agenda política desta sexta-feira, que é dia também de jogo da seleção brasileira na Copa do Catar contra a Croácia. Vamos lá, professor Paulo Bacelar, vista a camisa amarela e vamos levar o Brasil à semifinal da Copa do Mundo. Daqui a pouco o jornalista Beto Almeida.